tá? E daqueles que estão nos assistindo. E vamos ver o que Deus preparou para nós nessa live, nesse dia de hoje, amém? A palavra de Deus se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, amém? Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante o gentio e seus reis. E perante o povo de Israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Aqui a Bíblia está relatando para Paulo, né? Ele escreveu a maioria dos Novo Testamento, né? E Deus ele estava na visão dele, ele tinha uma visão diferenciado do, do povo cristão ali daquela época. Ele era um perseguidor, uma pessoa assim, só de ver ele, sabe, você tremia todo só de medo, né? Porque ele botava preso, prendia, né? Executava, às vezes, ele que dava ordem, sabe? Então, um dia quando ele pediu uma autorização ali para os chefes lá da sinagoga, uma autorização para ele perseguir esse povo lá em Damasco, né? E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aí, Deus, Deus em uma visão, mostrou para Ananias que um homem chamado de Saulo está orando, né? E que Deus deu uma visão a ele que viria um homem com esse nome Ananias e ia pôr a mão sobre. E Deus, ele deu uma ordem para o discípulo Ananias ir até aquele local, na casa de Judas, na rua chamada Direita, e perguntar por um homem de Tarso chamado Saulo. E ele estava orando numa visão, viu um homem que se chamado Ananias, e chegar-lhe, impor-lhe as mãos para que volte a ver. Então, ali, Ananias começa a querer. Tipo, eu acredito que ele deve ter ficado com medo, porque não ficaria, né? Um homem que persegue, aí vai você lá, conhece lá uma tal pessoa lá que de repente Deus manda você ir lá. Só que você não tá sabendo do que tá se passando na vida dele agora, depois que ele teve esse encontro com Deus e tá lá cego. Que Deus está restaurando a visão dele, tá restaurando. É óbvio que a gente ia querer se escapar dessa e dizer, ah, Deus, bota o outro lá pra fazer isso, porque eu não vou não. Vou não, eu tenho medo, ele pode me matar. Que ele falou, ele tá com uma carta ali que ele pode, né, fazer o que ele quer. Só que antes da gente pensar isso, a gente sempre pensa assim, poxa, o cara era assim, assado. Às vezes é, a gente já acaba criando uma ênfase ali da vida dele, uma coisa que Deus já tem mudado. Porque Deus, dali em diante, Deus está fazendo um futuro novo, está escrevendo uma nova história. Porque aquele passado, quando a gente encontrou Deus, Deus não se lembra mais. Deus vai fazer um novo recomeço na vida da gente. Como Deus estava fazendo na vida de Tarso. E ainda Deus falou para Ananias, vá, porque esse homem é meu instrumento escolhido. Deus escolheu ele. Muitos assim vão olhar para a vida da gente, vai dizer aquele que bebe, o que é um drogado, que é viciado, aquela adúltera, aquele não sei o que, sabe? E agora tá pregando, tá falando a palavra, tá louvando, né? Muitos olhos são apontados, mas quem vê o nosso futuro é Deus. Os caras de lá do mundo vão ver o teu passado, a tua as coisas ruins que te aconteceu, porque você era cego, espiritualmente falando. A gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, de estar na presença de Deus. E, e quando Deus ele entra nas nossas vidas, ele entra para mudar, para fazer diferença e para a gente ir de encontro. O que nós vamos aprender aqui com tudo isso que Deus está querendo trazer para a gente, por mais pessoas ruins que a gente já foi, Deus tem um recomeço para a nossa vida. Esse recomeço quem pode dar é Deus, não tem mais ninguém que possa estar fazendo isso. Você que às vezes se sente perdido, que já não tem mais ânimo, não tem mais vontade, quem sabe até de viver, tente outra vez.
Busque a Deus. Entrega teus caminhos para Deus. Ah, mas eu sou toda errada, fiz tudo. É, mas Saulo também fez muita coisa errada. Porém, ele achava que ele estava fazendo coisa certa para agradar a Deus, mas ele não tinha noção de qual Deus que ele estava seguindo. Né? É só a gente para ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus que ele começa a abrir os caminhos. Claro, ele vai começar a te limpar, tirar tudo aquilo que desagrada a ele. Ele vai começar a colocar no seu coração a palavra dele para você poder buscar, para você poder pregar para o seu vizinho, para os seus familiares. Mas que os familiares hoje em dia não vão lhe dar muita bola para você, porque profeta dentro de casa não tem vez, né? Porque na época com Jesus também passou por isso, que os irmãos dele também não acreditavam em Jesus, para os irmãos dele Jesus era um falso profeta também, não acreditavam. Então Jesus mesmo falou para os seus discípulos que dentro de casa às vezes a gente não tem o que fazer, eles não vão acreditar. Mas vendo todas aquelas maravilhas, feitos que Jesus fez, veio aqui, nos ensinou, nos mostrou como devemos ser, como devemos agir, amar o próximo, né, como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas e seguir a nossa vida adiante. E Saulo, dali em diante, depois de tudo isso, Ananias foi lá, pôs as mãos sobre o rosto dele, e ele voltou a ver, e ele começou a pregar para os gentios, para toda aquela gente que mais a gente... Porque ele era um cara que tinha esse aspecto, assim, de ir lá executar. Todavia, depois que o Ananias foi lá, pôs a mão e orou, e Saulo ficou curado da visão, né? Ele foi pregar a palavra, foi até os discípulos que andavam com Jesus não estavam gostando dele porque ele não andou com Jesus, então ele praticamente ele não teria esse direito de estar fazendo essas tal coisas, né? Então eles procuraram querer matar Saulo. Então Saulo sempre tinha que fugir daquele lugar e procurar outro habitat para ele. Mas mesmo assim, Deus estava com Saulo, protegeu, cuidou. Ele foi preso e teve um dia que ele orou para Deus tirar um espinho da carne dele, que estava incomodando demais. Esse espinho na carne é o passado que ele tinha. Dele saber que ele mesmo se condena, falando que ele foi o mais miserável da face da terra. Foi ele. Que hoje ele tem o entendimento, ele aprendeu que o que ele fez com aqueles cristãos, hoje ele estava sofrendo o espinho na carne. E Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Tem vezes que a gente tem algo que a gente não devemos nos torturar por isso, porque a graça de Deus nos basta. A gente tem que procurar entender a Bíblia, que a Bíblia é o manual do ser humano. Ali você encontra conselho, ajuda, psicólogo. Tem pessoas erradas da Bíblia? Tem, mas a gente aprende com o erro deles para a gente se fortalecer na fé. E Deus falou para ele: a minha graça te basta. E Deus também havia falado para ele que ele iria padecer por via do nome do Senhor Jesus. É que nem eu falei esses tempos ali na igreja. Porque muitos iriam nos amar? Se Jesus falou que muitos nos iriam odiar por causa de Jesus. Essa é a palavra que eu quero deixar para todos os irmãos.
Espero que vocês tenham entendido que Deus, ele sempre está no comando, na frente de tudo. Aquele que não é apedrejado não tem história para contar. Estou dizendo que a gente precisa ser apedrejado para ter, mas a nossa fé. Aqui para finalizar, a palavra de Deus que eu tenho para trazer para os irmãos: não se desanime da caminhada, por mais que não é fácil e não vai ser fácil. E se for fácil, desconfie, tá? Desconfie mesmo. Porque quem tem chamado e é escolhido, sempre vai passar por uma prova. Porque Deus, quando Ele dá a prova pra gente, a gente tem que. A gente está sendo avaliado. Deus nos dá a prova para nos avaliar. É que nem um professor na sala de aula. Quando ele nos dá uma prova, ele fica só observando. E assim Deus faz com a vida da gente. Ele só observa a gente, ele vê até onde a gente consegue ir e sempre vai estar ali. Então não desanime, força, porque em seguida, já já, a gente vai subir. A gente vai subir. Para terminar, eu não me lembro o versículo, mas Paulo falou assim: que ele combateu o bom combate. Ele foi forte depois. Eu admiro muito essa coragem dele de ver uma pessoa que ele era antes da conversão e uma depois, né? É só Deus para fazer aquilo que ele fez na vida do Paulo. E tem uma outra parte que eu não estou lembrada agora. Paulo diz que viver é Cristo e morrer é lucro. E a graça seja conosco. Esse é um conselho que eles não deixou. Ele disse que o amor sempre vence o mal. Ele continuou com a sua fé até o momento da morte, até o momento dele ser decapitado. É,